Olá! Depois de apresentarmos nas últimas 5 videoaulas o projeto de Kant de uma metafísica dos costumes, né, a sua filosofia moral, em especial a sua compreensão da ética como uma doutrina de virtudes, vamos hoje, nesta lição introdutória à ética, apresentar também algumas críticas a esse projeto de Kant, né? Em especial as que foram desenvolvidas dentro do idealismo alemão, quer dizer, a filosofia do idealismo transcendental de Kant, a partir de Fichte, Schelling e principalmente com Hegel, se transforma num idealismo absoluto. Então, vou apresentar rapidamente essa compreensão, né, da filosofia hegeliana e, a partir dela, em especial, as críticas que ele dirige a Kant. E também, né, embora não possa ser considerado um idealista no sentido do idealismo absoluto, Arthur Schopenhauer se considerava kantiano e pensava que poderia desenvolver, para além dos limites traçados por Kant, né, a sua própria filosofia e, a partir dela, uma ética que acaba criticando o projeto kantiano. Bem, então, para começar, eu gostaria de alertar que, claro, Hegel não escreve nenhuma obra ética em particular, e há alguns que, inclusive, dizem que ele dilui a ética nas suas reflexões históricas e sociológicas, né? Todavia, neste livro, Princípios da Filosofia do Direito, nós encontramos algumas reflexões sobre a moralidade, sobre a vida ética, que são importantes para compreendermos as críticas que ele faz a Kant, né? Então eu vou utilizar essas reflexões que ele faz, em especial no parágrafo 135, mas eu também recomendo que vocês, se tiverem acesso, né, leiam esse livro do Alan Wood, chamado Hegel's Ethical Thought, né, que é, no meu entendimento, um dos principais textos para a gente compreender as contribuições de Hegel à ética. Bem, então eu vou, claro, começar dizendo que não é só exatamente nessa obra que Hegel desenvolve o seu pensamento ético, né? Nós deveríamos, de alguma forma, apresentar com mais detalhes o que é o próprio espírito da filosofia hegeliana, né, que aparece em diferentes obras, na enciclopédia, na Fenomenologia do Espírito, né? Mas, infelizmente, nós não temos tanto tempo para apresentarmos, enfim, a dialética hegeliana, né? O importante é dizer que, enfim, Hegel tem uma filosofia, né, que está baseada numa compreensão do mundo como um contínuo devir, né? E a sua dialética é, no fundo, uma espécie de lógica do movimento, né, que tenta captar esse fluxo contínuo, essa transformação contínua do mundo, né? Então tem aí um projeto, digamos, que segue na linha do Heráclito, né, mais do que na filosofia do Parmênides, né? Bem, essa compreensão desse devir, ele é tanto aplicado a questões, digamos, do mundo natural quanto da própria história, né? Bem, e em relação, por exemplo, ao mundo natural, né, e a história, o Hegel pensa que tudo pode ser compreendido a partir de uma tríade de afirmação, negação dessa afirmação e negação da negação, e que isso produziria uma transformação sempre contínua, né? Então, se, por exemplo, uma árvore é um momento de afirmação, a negação é a produção do fruto, da semente, e a negação da negação desse fruto é que essa semente produza uma nova árvore e assim, né, o ciclo da vida se renova. Esse mesmo pensamento é aplicado à história, por exemplo, né, e aos movimentos sociais e tal. E temos aqui, então, por exemplo, né, na Fenomenologia do Espírito, uma boa ilustração de como isso é aplicado, né? Então, imaginem aí, né, essa é a dialética do senhor e do escravo, né? Imaginem uma luta entre dois homens, um acaba vencendo, né, e acaba poupando a vida do vencido sob a condição de que ele, enfim, trabalhe, né, seja uma espécie de escravo, etc. Certo? Bem, então, esse é um momento, digamos, de afirmação, né?
Agora, enquanto o servo trabalha, enquanto ele serve, leva a comida, né, providencia roupa, proteção ao Senhor, o Senhor se acomoda e assim vai se enfraquecendo, a ponto de que a gente possa imaginar, então, uma negação desse momento, onde o escravo se torna mais forte do que o Senhor, e ele acaba, então, subjugando o Senhor, né? Então, temos aí outro movimento de negação e assim continuamente, né? Bem, claro, isso é uma apresentação breve, né, desses três momentos da dialética, da afirmação, da negação e da negação. Da negação, o que leva, enfim, para o Hegel, né, uma compreensão geral de que é assim o devir do mundo, né? Agora, o que nos interessa mesmo e importa para a nossa disciplina no sentido de uma crítica ao projeto de Kant, né, é essa distinção que ele faz na filosofia do direito entre direito abstrato, moralidade e vida ética, né, Sittlichkeit. Moralidade aqui traduzindo a palavrinha alemã Moralität. Né? Bom, então, num primeiro momento, o Hegel pensa que, enfim, nós instanciamos, né, materializamos no direito abstrato, né, como ele entende, um princípio fundamental que seja uma pessoa e respeite as outras pessoas. Né? Então, o Hegel inclusive diz que os gregos não tinham essa noção, ela nasce no Império Romano e, enfim, se torna o auge da compreensão da vida do sujeito, né, do indivíduo na modernidade. Essa seria a própria ideia, a própria autocompreensão da modernidade, né, fundada na criação do indivíduo. Agora, a moralidade, então, para o Hegel, é esse momento, digamos, né, de uma compreensão da liberdade a partir do indivíduo, né? Não exatamente como ela fosse simplesmente relativa e subjetivista, mas sim compreendida a partir da subjetividade da própria pessoa. Né? Então, para o Hegel, há aí um momento, né, dessa liberdade, onde o indivíduo busca o seu bem-estar pessoal, a sua felicidade pessoal e etc. Né? Essa é, segundo Hegel, a compreensão que Kant exatamente tinha da moralidade, né? ou da ética, quer dizer, como se fosse uma questão de primeira pessoa, de responsabilidade individual. Se lembrem, né, o indivíduo cria suas próprias máximas de ação, claro que ele precisa testá-las objetivamente a partir do imperativo categórico, mas o ponto de partida, de fato, é a subjetividade, quer dizer, nós construímos as nossas máximas a partir das nossas vivências. Agora, esse momento, para o Hegel, ele é inadequado em vários sentidos, né? Porque, enfim, se o indivíduo se esquece das suas relações sociais, dos seus laços, isso leva a uma espécie de alienação, né, que precisa ser superada a partir de uma compreensão objetiva da moralidade, né, que é exatamente a Sittlichkeit, quer dizer, a vida ética, muitas vezes traduzida, né, ou a eticidade. Né. Então ele trabalha essa ética objetiva, digamos, né, no parágrafo 144 a 145, dos princípios da filosofia do direito, e ali a vida ética, a eticidade, né, o conjunto de costumes, ela se enraiza em três domínios diferentes, né, no domínio da família, da sociedade civil e do Estado. Então não é só uma questão agora da compreensão subjetiva, né, de cada indivíduo, mas aí é um agrupamento de pessoas, né, a família, a mais básica, depois, pelas insuficiências, né, a formação da sociedade civil, e pelas insuficiências da sociedade civil, né, nós encontramos uma certa culminação da vida ética no Estado. Então, o importante agora é a gente compreender esses três momentos, né, o que é essa vida ética e como, a partir dela, Hegel, que acha que, enfim, aqui nós temos uma compreensão adequada, né, da eticidade, ele consegue criticar a moralidade do Kant como sendo, então, subjetivista. Né? Bem, os três momentos que, enfim,
o Hegel descreve, né, que a gente encontra no parágrafo 157, são os seguintes, né? Então, em primeiro lugar, nós temos a família, né? Ela responde às necessidades mais básicas do sujeito, né? Do indivíduo, da pessoa, de comer, se vestir, né? As suas necessidades de reprodução, né? Quer dizer, a sua vida no estado mais bruto, natural, etc., né? Agora, mesmo a família, ela depende de relações com grupos maiores. Então, aí já é uma certa negatividade que é superada na instituição da sociedade civil, que é um agrupamento, né, de famílias, de membros, né, onde já não temos mais aí simplesmente indivíduos, né, carentes, mas há uma satisfação, digamos, né, daquilo que a família não consegue prover para um indivíduo, né? Então, por exemplo, num sentido mais amplo, né, a constituição jurídica que garante a segurança da pessoa, a sua propriedade e assim por diante, né? Agora, esse momento também ele é insuficiente porque ele pode ser simplesmente, né, pode levar a um conflito de agrupamentos, de instituições da sociedade civil. Então, isso precisa culminar num momento imparcial, né, do Estado, onde a realização da vida ética encontra o seu apogeu, digamos, né, o seu ponto mais alto. Então, eu vou recomendar que vocês leiam, né, eu faço aqui uma exposição desses momentos, né, então, exatamente, né, como a família é um momento de afirmação, mas a sociedade civil nega, né, essa ideia do indivíduo, da subjetividade, que por sua vez também é negada, né, essa negação da negação leva à constituição do Estado como sendo o momento efetivo, né, pleno da vida ética. Bom, agora o que importa então não é tanto, digamos, discutir isso, né, quer dizer, essa compreensão objetiva da moralidade como sendo materializadas nos costumes e da família, ou mesmo da sociedade civil, culminando nas leis do Estado, né? É claro a compreensão do Hegel da eticidade, né? E é a partir dessa compreensão objetiva que ele critica Kant, dizendo que Kant está restrito a uma concepção de moralität, né? De moralidade baseada na liberdade subjetiva, né? Que seria só aquele momento da família, mas que tem a sua negatividade, né? Precisa ser superado. Bom, e a partir então disso, e é isso que nos importa por enquanto, né, somente, ele faz várias críticas à moralität, né, do Kant. E eu então projetei ali, né, uma delas é que essa ideia do imperativo categórico, né, e principalmente a caracterização de Kant à vontade boa, como sendo aquela que cumpre o dever pelo dever, né? Porque é uma obrigação pura, né, do indivíduo, é puramente formal, tá? Quer dizer, ela não chega a estabelecer aí nenhum conteúdo, né, segundo Hegel, nenhuma materialidade, né? Há uma certa exigência de não contradição na vontade, etc., mas isso é puramente formal, né? Há outras críticas, né, eu até coloquei ali no quadro, estão projetadas aí, de que, enfim, o imperativo categórico levaria a uma espécie de universalismo abstrato, vazio, né? Que a insistência do Kant no dever e na vontade subjetiva levaria a uma espécie de impotência, né? E, finalmente, há uma espécie, digamos assim, de crítica do Hegel, de compreensão, digamos que o dever pelo dever leva a uma espécie de terrorismo da pura intenção, tá? Exatamente porque a ética do Kant se pretende anticonsequencialista. Bom, para então só deixar essas objeções à ética de Kant mais claras, né, está projetado aí, mas eu recomendo a leitura do parágrafo 135. Eu não vou ler todo ele, mas eu gostaria de ler algumas passagens da nota que Hegel faz para que essas críticas fiquem um pouco mais claras, né? Então, Hegel escreve o seguinte:
Tão essencial é acentuar a determinação pura da vontade por si, sem condição, como raiz do dever, como é, por conseguinte, verdade dizer que o reconhecimento da vontade teve de esperar pela filosofia kantiana para obter um sólido fundamento do ponto de partida. E ele refere a parágrafos anteriores, 133 e tal. Bom, a afirmação do ponto de vista simplesmente moral, que não se transforma em conceito de moralidade objetiva, reduz aquele progresso a um vão formalismo e a ciência moral a uma retórica do dever pelo dever. Então, não é apenas uma crítica de formalismo vazio, né, do imperativo categórico, é também que a metafísica dos costumes do Kant, no final, é uma retórica, né, essa defesa do dever pelo dever. Bom, depois eu vou pulo um pouquinho aqui, né? Ele diz o seguinte: poder-se-á, de certo, recorrer a uma matéria exterior e assim chegar a deveres particulares. Mas desta definição de dever como ausência da contradição ou de acordo formal consigo, né, não se pode passar à definição dos deveres particulares. E quando um conteúdo particular de comportamento chega a ser considerado, aquele princípio não oferece o critério para saber se se trata ou não de um dever. Pelo contrário, permite ele justificar, escutem, todo o comportamento injusto ou imoral. Então, o que o Hegel, no final das contas, mostra é que essa insistência, né, no formalismo não é suficiente, no final das contas, porque supostamente algumas máximas. É um exemplo do MacIntyre, mas é um exemplo, digamos, hegeliano, né? Por exemplo, persiga pessoas que têm falsas crenças religiosas. Que isso poderia passar pelo crivo do imperativo categórico, né? Bom, no final das contas, então, o que o Hegel faz aí, eu vou sugerir a leitura, né, ao menos desse parágrafo, né, 135, repito, né, é mostrar que o Kant, né, no final das contas, pretendia fundamentar uma ética universal e não consegue, né? A insistência na forma do querer, no imperativo categórico, na exigência da pura universalização da máxima, teria algumas deficiências. Bem, eu não vou julgar se essas críticas são adequadas ou não, eu vou solicitar que vocês reflitam um pouco criticamente sobre isso, né? Eu particularmente acho que algumas críticas são exageradas, não são muito justas, etc., né? Tenho as minhas razões para sustentar isso, não vou revelá-las aqui, porque exatamente a ideia é incentivar que vocês pensem um pouco, né, por si próprios e assim avaliem criticamente a ética de Kant. Então, uma das principais críticas, né, é feita pelo Hegel, né, a Kant, a partir da noção de eticidade, que mostraria que a ética do Kant é formalista, ela é abstrata, destituída de conteúdo, né, o imperativo categórico, e demasiado rigorista, porque estaria fundada numa espécie de insistência, né, na intenção como algo subjetivo, e isso poderia levar até a máximas imorais, né? Bem, então reflito um pouco criticamente agora, né, sobre a ética do Kant, né, a partir das críticas do Hegel, e, enfim, talvez até pausando, né, o vídeo, e depois disso a gente vai, e eu vou começar então a apresentar agora as críticas que são feitas também a Kant, a partir de uma outra perspectiva, que é a filosofia do Arthur Schopenhauer. Então, claro, eu já antecipei esse ponto, o Schopenhauer se considera kantiano, né? Mais kantiano, digamos, né, do que o projeto do idealismo absoluto do Hegel, que também, de alguma maneira, se considerava, digamos assim, continuador do idealismo transcendental do Kant. Bem, então, o que é importante em relação a Schopenhauer, né, está publicado num livro chamado O Mundo como Vontade e Representação,
Eu vou me basear ali num texto que chama, muitas vezes é apenas um apêndice, né, a esse livro, que é a crítica à filosofia kantiana. Né? Então, para a gente só entender, nesse livro O Mundo como Vontade e Representação, o Schopenhauer parte da distinção entre fenômeno e número, e coisa em si, né? Ele aceita essa distinção do Kant. Todavia, ele acha que o Kant errou ao não positivar a coisa em si, né, o fenômeno. Quer dizer, ali o Kant haveria proibido, né, de a gente ter uma compreensão positiva, né, um conhecimento do que é a coisa em si. Tudo que nós conhecemos são os fenômenos, quer dizer, o modo como nós representamos os objetos e os fatos do mundo. Mas para o Schopenhauer, o Kant não teria visto que há sim uma forma de a gente apreender, né, através de uma espécie de intuição, né, talvez intelectual até, algo proibido pelo Kant, né, a essência mesma do mundo, a quididade, né, que é a vontade. Né. Então, para o Schopenhauer, o mundo, né, tudo que a gente vê, toca, sente, os fenômenos, os fatos, tudo isso é expressão, né, fenomênica de algo que é sempre o mesmo, é um uno, é uma vontade, sejam lá, digamos, fenômenos físicos básicos, como a lei da gravitação, né, se pode explicar a partir da vontade, o surgimento da vida, tanto quanto os fenômenos do dia a dia na sociedade, na nossa vida, né. No final das contas, todos nós somos expressão dessa única coisa, a essência do mundo, que é a vontade. Né? Bem, mas essa vontade, para o Schopenhauer, também ela se manifesta em nós, né? E na vida em geral, como sendo, como levando, né, a um sofrimento constante, porque a afirmação da vontade, né, que é um conceito fundamental que a gente vai já tratar, né, é, no fundo, geradora de sofrimentos, de danos, o envelhecimento é algo dolorido, digamos, a própria morte, né? Então, esses fenômenos todos, como, né, expressão da vontade, de alguma forma, para o Schopenhauer, se manifestam como sendo sem sentido, no sentido, não tem uma finalidade, né? Quer dizer, é só a vida se afirmando, né? Nada mais, não há um grande sentido, um grande significado nisso. E o Schopenhauer, então, expressa aí um certo tipo, né, de pessimismo, que não é psicológico, mas é a ausência, digamos, né, de um sentido maior para essa afirmação da vida. Quer dizer, talvez aqui o termo melhor seria niilismo, né? Quer dizer, não há um fim a partir do qual as coisas possam fazer sentido. Bem, eu então agora gostaria de dizer que é a partir dessa, talvez, ultrapassagem dos limites da filosofia kantiana, né? É claro que um kantiano mais ortodoxo objeta aos schopenhauerianos, dizendo que esse passo não pode ser feito, dizer que a gente, né, entenda a coisa em si como vontade. Né? Mas é a partir, digamos, desse momento, digamos, de compreensão, né, da totalidade do mundo como expressão de uma mesma coisa sempre, a vontade, que Schopenhauer faz críticas a Kant, e é isso que nos importa agora num primeiro momento. Né? Então, claro, nesse texto, Crítica da Filosofia Kantiana, né, o Schopenhauer faz uma primeira crítica, dizendo que dentro da própria filosofia kantiana, né, há sim a atribuição da liberdade à coisa em si, e se a coisa em si é livre, e se ela é à vontade, né, a gente não pode pensar naquilo que Kant pensou, né, como se o dever fosse algo incondicionado. Né. Então, a vontade sempre se manifesta livremente. Né. Não há como a gente estabelecer limites no sentido da obrigatoriedade das nossas ações, né, como se fosse um dever incondicionado, porque isso contradiz a própria noção, né, de que a vontade é livre. Quer dizer, contradiz aquilo que Kant queria, no final das contas, fazer, de salvaguardar a liberdade, atribuindo-a ao número, a coisa em si, e não aos aspectos fenomênicos dos objetos. Né?
Então, uma crítica importante do Schopenhauer é que esse dever incondicionado é uma espécie de contradição nos próprios termos, né? Ele usa essa imagem, né? Um cetro de ferro de pau, né? Quer dizer, um ferro de pau de madeira não faz sentido, é uma contradição em termos. Tá? Então, aqui novamente, né? Eu não vou julgar, avaliar essa crítica, mas enfim, é ela que motiva Schopenhauer a elaborar uma filosofia moral, uma ética, ou fundamentar a moralidade em algo diferente do que o Kant faz. Tá? Bem, e aqui então, claro, é importante a gente também dizer, né, que uma outra crítica do Schopenhauer, ela vem misturada com uma espécie de aceitação, né, do que o Kant fez, num momento da obra dele, mas que o Kant teria, no final das contas, nas obras tardias, se traído, né, de alguma maneira. E essa crítica, ela precisa ser compreendida no seguinte, né? O Schopenhauer elogia as filosofias morais que cultivam a virtude, né, por si, independente das consequências. Então ele diz que a gente já encontra isso no Platão, né? Nós estudamos aqui nas videoaulas em Aristóteles, quer dizer, as excelências morais nós devemos buscá-las porque elas são valiosas em si mesmas e mesmo as excelências intelectuais, né, são valiosas em si mesmas, independentemente de se elas nos levam à felicidade. Ora, o Kant, quando pensa no imperativo categórico, que obriga, né, certas ações porque elas são boas em si mesmas, é como se ele reconhecesse esse ponto, né, que nós devemos ser virtuosos porque isso é bom em si mesmo. Né? A virtude seria a sua própria recompensa. Entretanto, né, depois, por exemplo, já na crítica da razão prática, o Kant teria mudado um pouco a posição, dizendo, olha, se a pessoa faz o que deve ser feito, se ela age de forma virtuosa, então ela se torna digna de ser feliz. Né? E essa união entre a virtude em Kant e a felicidade se constituem o bem supremo no final das contas, mas que só é atingível numa vida pós-morte. Né? E é por isso, então, pela necessidade da progressão contínua, né, em direção a uma vida cada vez melhor, cada vez mais virtuosa, cada vez mais excelente, que o Kant postula a imortalidade da alma, porque não seria possível atingi-la do ponto de vista temporal. Né? É por isso que nós teríamos que pensar, então, na imortalidade da alma. Bom, e aqui vem, então, a crítica do Schopenhauer, né, que, em primeiro lugar, elogia Kant por ter, na fundamentação, por exemplo, né, estabelecido a autonomia da vontade como princípio supremo da moral, sem apelar para felicidade, ao contrário, criticando éticas, né, que baseiam a moralidade na felicidade, por exemplo, né, utilitarismo, mas que depois, né, na crítica da razão prática, teria reintroduzido até pela porta dos fundos, né, diz o Schopenhauer, esses postulados, esses dogmas da metafísica tradicional, quer dizer, teria ali uma espécie de teologia disfarçada. Né? Então, no final das contas, não é só que Kant tem uma noção, digamos, de dever incondicionado equivocada, como também ele, no final das contas, não supera a metafísica dogmática. Né? Para o Schopenhauer, ele reintroduz aí pelos postulados da razão prática, né, os dogmas, né, da metafísica clássica, uma espécie de recompensa da virtude no mundo pós-morte. Né? Bem, então isso é um ponto que eu acho que é importante também a gente, né, avaliar criticamente, se a crítica schopenhaueriana faz sentido ou não. Né? O ponto só é que, a partir disso, Schopenhauer elabora a sua própria filosofia moral, que ele, digamos, pensa que está bastante próxima do que Platão fez, né? E também próxima do que a filosofia oriental, em particular a filosofia hindu, né, fez. Então a gente encontra, isso já foi antecipado aqui, né,
encontra em Schopenhauer um elogio das éticas orientais, né, ou ao menos as asiáticas, hindus, já, né, pensando particularmente aí no budismo, por exemplo, né, um elogio da virtude como se a virtude fosse a sua própria recompensa, uma tese, digamos, platônica, né, já que para o Schopenhauer a gente deve, segundo, né, essa ética platônica, desejar a virtude independentemente das suas recompensas. Então, claro, aqui o Schopenhauer faz uma espécie de síntese entre o pensamento ocidental e asiático, né, oriental mais distante, em especial há elementos claros da filosofia hindu, né, que mereceriam assim uma apresentação e uma discussão, né, maior. Então eu vou ao menos citar em que medida eu acho que essa fusão ela é interessante e que ela permite uma crítica maior ainda à filosofia moral do Kant, né? Bem, então, claro, aqui a gente não tem tempo, né, de reconstituir todo o hinduísmo, né, que tem os seus aspectos metafísicos, religiosos e tal. Eu vou deixar isso de lado, né, as divindades e tudo, né? Mas é importante salientar, e aqui eu concordo, né, que enfim, budismo, né, é uma espécie de compreensão da vida ética que deriva da filosofia hindu, que tem já sido mencionado aqui lá na introdução, nas primeiras videoaulas, né, nas primeiras lições introdutórias à ética, e que, no final das contas, a gente, só para lembrar, né, culmina naquilo que, enfim, Buda teria prescrito, né, como fim último das nossas ações, que é Nirvana. O que é Nirvana? Então, claro, né, há toda uma discussão, há caminhos diferentes ou não para se chegar a ele, né? Mas eu vou lembrar aqui só, né, das verdades, das 4 grandes verdades do budismo, né? Quer dizer que a gente possa e deva entender a existência sempre como manifestação, né, de um certo sofrimento. O Schopenhauer concorda com isso, quer dizer, a vida e principalmente a afirmação da vontade leva a gente a entender que nascer, crescer, envelhecer, morrer é sempre penoso, né? E que, no final das contas, por trás disso, para os budistas, está um desejo, né? Um desejo de se afirmar na vida, continuar vivendo, e que é exatamente a percepção de que esse desejo pressupõe uma ilusão, que é o ego, né, do indivíduo, a individualidade, digamos assim, que precisa ser superado se nós quisermos viver melhor, quer dizer, viver sem sofrimento, né? Quer dizer, temos que eliminar os desejos. E essa percepção da ilusão do ego e da sua dissolução é que consiste, em grande medida, o fim último nirvana. Bom, então, claro, teríamos que discutir em que medida aí, né, o ego é de fato uma ilusão, se é que é uma ilusão, né? Mas usando um pouco o texto do Ernest Tugendhat, egocentricidade mística, né? E outros comentadores, por exemplo, De Silva, né, que tem um texto interessante chamado A Ética Budista, no compêndio que o Peter Singer organizou, né? Parece claro que quando a gente pensa no indivíduo, né, tão ressaltado, elogiado na modernidade, né, há aí uma espécie de crença num eu, numa certa substância, né, individual, que é, no fundo, uma combinação de fatores físicos e principalmente psicológicos, né, que de alguma maneira tem um certo senso de que permanece, e é isso que produz essa ilusão que leva à afirmação, à vontade, etc. Então, no final das contas, tem essa prescrição, né, de que nós devemos atingir nirvana nos desapegando, né, dessa noção de individualidade e subjetividade como se fosse única, né, o ego. Bom, e isso a gente encontra em Schopenhauer, né? Dizer, não exatamente como uma ética prescritiva, porque aí seria,
exatamente algo em contradição com a liberdade da vontade, a ideia de que um dever incondicionado é sem sentido, né? Então, para encerrar essa videoaula, eu só queria citar e mencionar, né, que para o Schopenhauer, mesmo que seja verdade que há esse momento de afirmação da vontade, que isso é natural, porque a vontade é livre, né, e que nós temos que compreender bem o que é essa afirmação da vontade. Então, eu transcrevi aí, está projetado, né, essa citação do Schopenhauer, que diz o seguinte: o que é essa afirmação da vontade? O que significa dizer que a vontade se afirma, né? É isso, é quando na manifestação da coisa em si, no mundo e na vida, ela se vê a sua própria essência representada a si mesma com plena clareza, e essa descoberta não para de modo nenhum o seu querer. Ela continua, todavia, a querer esta vida, cujo mistério se desvenda, assim perante si, já não como passado, sem se dar conta, e através de um desejo cego, mas com conhecimento, consciência e reflexão. Então, claro, a vontade, ela em nós, seres humanos, que temos consciência dessa afirmação da vontade, né, é o seu ápice. E a afirmação da vontade significa continuar a querer a vida, né, afirmar os desejos, buscar satisfazê-los e tal, né? Agora, por uma série de acontecimentos, o Schopenhauer também acredita que a vontade, tendo consciência em nós, né, da sua falta de sentido maior, de um fim, né, de uma teleologia, ela se anula. Então, quando isso acontece? Quando, por exemplo, a gente perde um ente querido, quando a gente tem a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, né, de um companheiro, de uma companheira, a gente, de alguma maneira, percebe que a vida tem uma certa absurdidade, né, que, no final das contas, nada realmente importa, né? Senão a própria manifestação da vida, e isso também não tem lá muito sentido, né? Claro, tem outros caminhos, tem uma espécie assim de resignação contínua, né, um exercício deixar de querer no dia a dia. Tem também, segundo Schopenhauer, o caminho, ler o livro O Mundo como a Vontade e a Representação, perceber a inutilidade da afirmação da vida e tudo mais, né? E quando isso acontece, então nós vivemos melhor. Não se trata, digamos, de uma felicidade, tá? Mas é um viver melhor, quer dizer, a gente se livra do sofrimento, a gente atinge, né, mutatis mutandis, aquilo que os budistas chamam de nirvana, que é essa negação da vontade para o Schopenhauer, né? Então, o que é a negação da vontade? A negação do viver consiste em que, após essa descoberta, a vontade cessa, deixando as aparências individuais, uma vez conhecidas como tais, de serem motivos, molas, né, capazes de a fazer querer, quer dizer, continuar querendo e tudo mais, tá? Então é como se essa compreensão, né, ela se desse, né, como se a vontade aí se visse, né, nela própria, como espelho, né, em nós, e percebesse que há uma inutilidade nessa afirmação contínua, e isso servisse de uma espécie de calmante para a vontade, né, que aí livremente, né, para não cair na contradição da exigência de um dever incondicional, a vontade livremente se anula, tá? E isso então seria o deixar de querer. Isso levaria uma vida melhor. O que isso implica? Implica na anulação do ego, né, do indivíduo. Isso é exatamente esse deixar de querer, seria o próprio nirvana, né? Então vejam, a partir da filosofia kantiana, né, o Schopenhauer consegue estabelecer um ponto de conexão interessante com as éticas orientais, asiáticas, em especial com o budismo. E é por isso que Nietzsche chama, né, a filosofia do Schopenhauer de budismo europeu, né? O próprio Nietzsche, como a gente verá daqui a pouco, né, nas próximas videoaulas, no início foi um schopenhaueriano, né, mas depois acabou se afastando e a gente vai discutir por que ele fez isso e tudo. Mas o Nietzsche, acho que foi feliz quando ele
qualificou a ética do Schopenhauer de budismo europeu. Agora, supondo que Schopenhauer esteja certo, que a coisa em si seja à vontade, e que ela se anula livremente, e que não há dever incondicional, fica claro também de que, enfim, aquilo que a gente deve buscar para viver melhor, né, que é o deixar de querer, e isso pressupõe negar o ego, a individualidade, a subjetividade e tudo mais, que isso é uma outra crítica forte a Kant, né? Porque, enfim, Kant parece pressupor que o indivíduo, né, a autonomia, ele seja capaz de criar as suas próprias máximas de ação, testá-las pelo imperativo categórico, chegando a leis práticas e cumprir a obrigação, né, pela vontade boa, quer dizer, porque isso é nosso dever, ponto, né? Agora, se o pressuposto fundamental de que não há indivíduo, né, é negado, a gente tem aí, digamos que repensar as bases todas, né, da filosofia moral kantiana, né? Então reflitam sobre isso, né? Eu fico por aqui nessa videoaula. Com isso também a gente termina, né, de avaliar criticamente a ética do Kant, e a partir das próximas aulas nós vamos estudar e trabalhar com grandes pensadores, né, que no século XIX questionaram dessas maneiras e de outras maneiras, né, os pressupostos mais gerais da modernidade, incluindo então o projeto da ética moderna, como a gente estudou, não apenas no utilitarismo, né, e até nos direitos naturais, humanos, mas principalmente no projeto kantiano de uma metafísica dos costumes. Então, eu convido vocês a continuarem acompanhando, né, essas lições introdutórias. Eu vou apresentar a ética evolucionista do Darwin, como a partir dela o Nietzsche cria a sua própria filosofia moral, como Marx, baseado na filosofia hegeliana, né, também faz uma crítica moral burguesa e postula uma sociedade mais justa no mundo comunista, e como, enfim, Freud, ao criar a psicanálise no finalzinho do século XIX, né, tem também uma certa compreensão da moralidade que questiona pressupostos da ética moderna. Então, até lá.